Bom, boa tarde, queridos e queridas, que alegria ter vocês aqui. A gente está aqui hoje para vivenciar uma forma de conversar chamada colheita coletiva de histórias. É uma maneira de conversar da arte de anfitriar conversas significativas, e eu e Tiago, a gente está anfitriando esse espaço aqui hoje de escuta de história. Para a gente começar, eu queria trazer os princípios do nosso encontro hoje, né? Vocês já receberam, mas queria fazer esse pacto aqui junto agora, que nós estamos aqui conversando em círculo. Então, a maneira mais antiga, né? Conhecida, antiga de conversar e de ouvir histórias, a gente hoje vai trazer esse espírito do círculo aqui para o nosso encontro. Então, nossos princípios são ouvir com o coração, então é um convite, ouvir de coração aberto, falar com intenção, todos nós teremos oportunidade de nos expressar em algum momento, que a gente faça uso então desse princípio, e o silêncio faz parte da conversa. Talvez teremos momentos onde a gente vai contemplar o silêncio também, e faz parte, e é muito importante que isso aconteça. Um outro princípio é que nossa responsabilidade aqui é compartilhada, nós estamos numa relação colaborativa mesmo, e de relacionamento circular, e o convite é que a gente então usufrua e também ofereça esse compromisso da responsabilidade compartilhada. O outro princípio é o nosso bem-estar conjunto, então a ideia é que todo mundo esteja confortável, se sentindo bem, feliz. Qualquer desconforto, o espaço está aberto para expressão e para a gente modificar o que for necessário. O único princípio que a gente não vai seguir é esse aqui, o que for dito aqui fica aqui, porque a ideia é que esse seja um material público, a Clélia já está ciente disso, já está de acordo também, e a gente já conversou de uma maneira geral no grupo sobre isso. E para a gente então dar início a esse trabalho, eu gostaria de convidar para a gente fazer nossa chegança, uma chegada, onde cada um vai ter, no máximo, 1 minuto, assim, é coisa bem rápida mesmo, para falar seu nome, quem é você, como você chega aqui e qual sua intenção hoje. Rapidinho, assim, quem é você, como você chega e qual sua intenção aqui hoje. Eu já estou com a palavra, eu sou a Adeliane, sou amiga de todos vocês e todas vocês, então é um grande prazer aqui, e aí agregar a Mônica também nesse círculo agora de amizades é uma satisfação muito grande. Mas estou aqui um pouco ansiosa, estou chegando um pouco ansiosa, porque é um sonho que se realiza também de alguma maneira, e muito feliz exatamente por ser um sonho que se realiza. E a minha intenção aqui hoje é me divertir e me inspirar junto com vocês. Chama alguém, Ade, para completar o círculo. Tiago. Eu? Não estava preparado. Boa tarde, gente. Eu sou o Tiago, sou um capixaba que mora em Brasília e trabalho com a Adeliane e conheço o Salve Mari, de uma aventura em Curitiba, professora Clélia também, e eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. E minha intenção é ser feliz hoje, nesses momentos que a gente vai passar juntos. E eu chamo agora a Mari. Grata, Tiago, querido. Boa tarde, então eu sou a Mariana, sou amiga da AD, sei lá, há uns 20 anos. Sou assistente social de formação, passei muito mais tempo na socioeducação e hoje eu estou inventando um outro jeito, né, de fazer educação com o apoio, né, dessas pessoas maravilhosas aqui, a Dê, Salva, Tiago, e inspirada agora, né, na professora Clélia e na Juliana, Vladimir e Mônica. Quero conhecê-los também, assisti o vídeo que a Dê mandou, que a senhora fazia uma conversa e foi muito gostoso, né, ver tudo aquilo, assim, emocionante. Então, a minha intenção aqui é continuar
me emocionando e compartilhando dessa emoção e da realização desse sonho, porque para a gente que acredita no poder dos processos circulares, quando a gente consegue fazer isso acontecer, é muito mágico, né? Então, estou bem feliz de estar aqui. E passo para o Vladimir. Oi, gente, boa tarde. Sou Vladimir, eu sou mineiro que mora na Bahia, mas já morou em Brasília, 6 anos, foi de onde eu conheci a Deliane e Clélia, são as únicas pessoas que eu conheço daqui. Clélia foi minha professora, né, numa especialização na UNB, e eu tô aqui, na verdade, acho que eu dei foi sorte, que eu vim substituir alguém que não podia estar aqui, só lamento, porque é sempre muito bom ouvir Clélia, e a minha intenção é poder me encantar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais, porque a gente sempre tem algo novo sobre a Clélia que a gente aprende, né? Então é isso. E eu chamo a Mônica. Oi, eu sou a Mônica, filha da Clélia, e eu vim aqui para escutar, principalmente para escutar minha mãe. Eu assisti o live da minha mãe com o Vladimir um tempo atrás, achei muito legal, hein? Vladimir foi muito legal mesmo, e sempre que ela participa em algum evento assim, eu tô aqui. Não para participar, só para escutar. E agora eu passo para minha mãe. Oi, todo mundo. Que bom que eu vou aumentar meu círculo, né? Hoje vou conhecer mais umas novas pessoas, né? Chego bem, que é como você chega, né? Chego bem, muito, muito entusiasmada com essa ideia, viu, Ade e Thiago, né? Assim, rodas virtuais com esse desenho, nossa, já fiquei encantada antes, né? Com a ideia e com a proposta, e agora a gente poder realizar, né? Como eu vou falar bastante, eu gosto de falar, então vou passar para a Salva. Sim? Ok. Boa tarde, gente. Eu sou o Salva, o meu nome é Thiago Salvador, eu sou um professor daqui do Rio, eu me graduei em matemática, mas eu dou aula nem sei do que eu dou aula direito, mas do que vier, vamos botar assim. Professor de escola pública, tenho muito orgulho disso. Como eu chego, cara, eu chego com frio, um frio carioca delicioso, assim, sabe? Nossa, ai, tá muito gostoso aqui esse friozinho. Chego muito, tá calor aí, né, Ade? Eu chego muito feliz em poder ouvir história. Eu adoro ouvir história. Chego curioso e a minha intenção todo mundo já falou, né? O pessoal já falou em inspiração e tal, mas eu diria em tocar um pouco a minha humanidade, ou sendo um pouco menos profundo, passar um tempo bacana aqui de tarde, passar uma tarde bacana aqui. E a próxima é a Ju. Vai lá, Juliana Lynch. Oi a todos, boa tarde. Então, eu sou Juliana, eu sou nutricionista e terapeuta holística. E eu vim aqui a convite da AD, né? Um convite muito querido. Eu gosto muito de coletivos, de rodas, né? Faço parte de CSA, de movimento de mulheres. Então, assim, é muito gostoso estar sempre em roda, né? E ter essas mediações. E eu acho que as histórias, elas são extraordinárias, né? Os contos nos ensinam muito. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Fazendo parte desse sonho da AD. E acho que é isso, assim, a minha intenção é poder me nutrir mais um pouquinho, né, em meio a tantos aprendizados nesse recolhimento, né, que a gente vive, né, de tantas mudanças, e poder nutrir a todos também com um pouquinho da minha experiência, enfim, naquilo que eu puder contribuir,
né, dentro da roda. Então, feliz de estar aqui. Muito obrigada, Dê, pelo convite. Mari, bom demais te ver de novo em outra roda. Muito feliz, real. É isso, passa a palavra. Obrigada. Antes da gente iniciar mesmo no processo da contação, eu só queria dar uma ideia da estrutura do que a gente vai vivenciar agora, né? Daqui a pouco o Tiago vai fazer um chamado para a Clélia começar. Ela vai ter um tempo para fazer isso. E na sequência, cada um de vocês vai ter um tempo para devolver para ela as suas impressões, registros e anotações com os filtros que cada um de vocês recebeu, né? Como um presente para ela. Então, essas anotações, esses registros, essa apreciação por meio dessa lente vai ser devolvido para ela por algum tempo que cada um vai ter para fazer essa devolutiva, e depois ela também vai ter algum tempo para fazer esse processamento coletivo com a gente de como ela se sentiu e percebeu recebendo esses presentes. Ao longo do tempo a gente pode ir também esclarecendo a metodologia, mas basicamente é isso, e vai ser muito bom vivenciar isso junto com vocês. Agora eu gostaria de convidar que a gente pudesse olhar uns para os outros, né, se possível um pouco nos olhos até, e apreciar um pouco a presença em silêncio de cada um aqui, tentar se conectar um pouco com as intenções que cada um trouxe, as motivações de estar aqui hoje. Era uma vez uma professora doce, de olhar alegre e escuta atenta, estranhamente interessada naquilo que os estudantes diziam e questionavam, que não quer vender saúde como se vende Coca-Cola, que acredita que toda biografia é maravilhosa e não há uma vida desinteressante sequer. Era uma vez uma dupla dinâmica que busca no trabalho em saúde a construção de um espaço educativo capaz de transformar o sentido do próprio trabalho, das relações e, por que não, do mundo, contribuindo para o fortalecimento de um sistema de saúde tão caro e precioso como o nosso. Era uma vez um grupo poderoso de amigos e amigas queridas que aceitaram sentar com a gente ao redor do fogo para ter uma conversa que importa. Na verdade, era uma vez não, é. Bom, que fogo lindo. E com essa imagem que a Deliane está compartilhando, a gente, se já é desafiador a gente fazer um círculo virtual, imagina acender uma fogueira virtual. Né? Eu fiquei pensando, meu Deus, mas como eu vou acender uma fogueira virtual? E não é uma fogueira qualquer, é uma fogueira para a professora Clélia. Não pode ser qualquer fogueira, né? Então, a gente pesquisei alguma coisa, gente, preciso fazer uma fogueira diferente, né? E acabei chegando em vários artigos da importância, não só do fogo, para as pessoas se reunirem em volta do fogo, se aquecerem e ouvirem as histórias, mas como que o fogo tem uma relevância enorme, assim, dos povos indígenas. E eu acabei chegando nos povos indígenas do Cerrado, como eles chamam do cuidado com o fogo. E esse fogo, ele é utilizado para cultivo da terra. De alguma maneira, todo o conhecimento acumulado pelos indígenas e várias tribos, esse fogo passou a ser utilizado das mais variadas formas, e para preparar a terra para a produção e para a colheita. E inspirados por essa energia do fogo e conectados por esse calor, a gente escolheu um poema, um pequeno texto para ler nesse momento, e que ele sirva para nos aquecer, para a gente começar a escutar nossas histórias. Esse texto se chama O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus.
Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. E assim, com a nossa fogueira acesa, eu gostaria de convidar a professora Clélia Parreira para contar um pouco da sua história e enunciar a nossa pergunta que nos conecta nesta tarde. Clélia, como foi construída a sua trajetória no campo de uma educação que regenera a vida, se apoia no cuidado e tem fé na transformação? E aí, é com você, nossa contadora de histórias. Nossa. Bom, eu tinha comentado para a Adê, eu falei, Adê, está ótimo, tudo maravilhoso, eu só não sei por onde começar. Ela disse assim, é um bom jeito de começar. Mas eu fiquei pensando, né? Eu falei, bom, então, como toda história é que a gente conta, não necessariamente a história que aconteceu, né? Eu vou contar algumas coisas, né? Mas eu fiquei pensando com esse chamado que você fez, Thiago, que achei lindo aquele convite. Nossa, é incrível, assim, delicado e ao mesmo tempo marcador, né, do que é que nós vamos conversar, não é qualquer conversa, né? E eu fiquei pensando, e eu acho que foi antes, assim, antes do que eu achava que era, né? Foi um pouquinho mais. Até a ideia de fazer essa roda, de ser uma colheita coletiva, né? Eu fiquei pensando, eu não me lembro que período em que eu não fui junto com muita gente, não existe. Então, eu falei, então essa colheita coletiva, que a gente vai experimentar hoje, de uma forma muito interessante, eu falei, eu sempre tive metida numa colheita coletiva, né? Eu venho de uma família gigante, assim, muitos irmãos, somos 8 irmãos, né? Nós viemos para Brasília, eu também sou meio calanga do Cerrado, já viu, Thiago, mas não nasci aqui, eu vim muito pequena para cá. Não tem nem sotaque do lugar que eu vim. Muita gente acha que eu sou de vários lugares. O pessoal acha que eu sou mineira, né, Vlad? Eu digo, pode ser, mas não sou, né? O pessoal fala assim, não, você já é daqui mesmo. Eu falei, também, pode ser, né? Mas não sou, né? Então, nós viemos para Brasília e nós éramos 11, então, mãe, pai, 8 filhos, mais avó e uma pessoa que veio, inexplicavelmente, mesmo é amiga, é tudo, mas quando você pensa assim, por que ela veio, acho que nem ela sabe explicar. E viemos todos, e quando nós viemos, nós fomos morar, essas criaturas todas, minha irmã mais nova com 2 anos, meu irmão mais velho com 18, por aí, né, 18, 19, porque a gente veio para Brasília por conta da UNB, porque o filho mais velho resolveu vir para Brasília fazer o UNB, e o pai achou que vir 1 e ficar 7 era uma conta desigual, ele falou, então não tem condição, vamos todos, né? Então nós viemos por conta dessa aventura do mais velho, que veio fazer o vestibular. E nós fomos morar num apartamento de 2 quartos, então, assim, éramos 11. Vem dizer que tudo que acontecia não era um colheita coletiva, hein, Thiago? Não tinha como não ser coletivo. Então, tinha algumas coisas muito interessantes que eu vejo que agora, é por isso que eu lido bem com algumas situações, né? Porque a gente tinha essa ambiência, quer dizer, você tinha
uma criança de 2 anos, e você tinha o adulto da casa, né, com 19, e depois você tinha uma avó, né, que veio para dar uma força, a filha vinha para uma cidade diferente, ela veio para ajudar, né, a esse acolhimento e tal. Então, nesse ambiente de muita gente, em idades diferentes, né, e numa cidade, que quando eu cheguei em Brasília, a gente mudou para um prédio, quem é de Brasília sabe, quem viveu aqui, né, Vlad, também sabe, tinha só o pilotismo, não tinha um piso do prédio embaixo, né, era o pilotismo, a terra avermelhada, né, que eu me lembro que uma brincadeira que a gente adorava era correr para ver quem ficava mais tempo dentro daqueles redemoinhos que o vento, né, do inverno fazia aquela terra vermelha rodar, então alguém corria, ficava dentro e o resto contabilizando, 1, 2, 3, 4, e a gente, o vencedor é quem ficava mais tempo, né? Então, essa é uma ideia de como que você convive num espaço pequeno, com muita gente, e não tem memória de coisas comuns com muita gente, né? Assim, eu não me lembro de alguém batendo porta na casa. Eram poucas portas para bater, eu reconheço, mas assim, não tinha ninguém batendo porta, não tinha ninguém também brigando, né? E não tinha ninguém chamando a atenção dos outros, né? Era uma coisa assim meio difícil de explicar, né? Você tinha um quarto de meninas, que eram 5, tinha um quarto que era pai e mãe, né, e depois virou mãe e avó e tal, e tinha um corredor entre os 2 quartos, que tinha um que dormia lá, e tinha uma sala com mais 2. E a gente sempre recebeu muitos convidados, muitos amigos, muitos parentes, era uma casa muito cheia, né? Para vocês terem uma ideia, eu me lembro, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu tenho 61, então tem muito tempo isso, um colega de trabalho da minha irmã, da Secretaria de Saúde na época, fez uma cirurgia para mudança de sexo. Eu tinha 13, 14 anos, né? E, imagina, muitos anos atrás, uma coisa impensada, se hoje é complicado, imagina naquela época. E aí ele foi demitido do trabalho, ele foi expulso da pensão que ele morava, na Asa Sul, e a família disse que ele não voltasse para casa porque ele não era mais filho, né? E ele foi morar lá em casa, gente, então 2 quartos, 11 pessoas, então vocês vão fazendo as contas. A primeira coisa, essa história, Mônica deve lembrar, porque virou uma coisa meio conhecida na família, né? E ele era um homem lindo, né? Virou uma mulher estonteante, mas era um homem bonito e muito alto, ele era enorme, então ele chegou do hospital, depois de não sei quanto tempo no hospital, que na época ficava quase 40 dias de recuperação da cirurgia, imagina essa, né? E ele chegou lá em casa com malas em que ele tinha sandálias de pompom lilás, gente, era muito, né? E com muita roupa super exuberante, né? E a minha mãe disse assim, olha, não vai dar, sabe por quê? Se você perdeu o trabalho, você perdeu família, você perdeu emprego, você perdeu tudo para você ser mulher. Deixa eu lhe dizer, mulher não usa sapatinho de pompom lilás, né? Sim, a sua decisão é essa. Então, deixa eu lhe explicar uma coisa. Mulher não grita como você grita, porque ele fazia assim, adorei, né? Nenhuma mulher fala assim, pelo amor de Deus. Né? Ela falou, se o preço é esse, então vou lhe ensinar a ser mulher. E foi uma coisa interessantíssima, porque naquela época, né, você imagina isso. Eu me lembro que minha mãe também veio de uma família muito grande, que ficou, não veio para Brasília, mas os irmãos ficaram assustados e falavam assim, olha, o que vai ser da cabeça desses seus filhos, homens e mulheres? E você imagina minha mãe dizer, isso não é um problema, o problema é, tem um quarto que é para mulher, tem uma área que é para homem, e por enquanto ele não está cabendo nenhum nem outro. Enquanto estiver com esse sapatinho de pompom, não pode das mulheres, né? E também ainda não pode mais ficar no espaço aéreo dos homens.
Então, essas experiências, né, de convivência com muita gente, e, de certa forma, de um jeito muito simplificado, né, assim, não era um drama, muita coisa não era drama, que hoje a gente pensa, né, você fala assim, eu vou esperar o momento certo, né, eu vou esperar eu ter esse espaço, ou ter essa condição, ou ter esse preparo. Muitas vezes esse tempo ele não vai chegar, e ele não é para existir dessa forma, né? Nos surpreende. Então, quando é que você aprende a ser mulher, né? Como é que você se transforma no que você é, que é a pergunta, né? Como é que você virou o que você... Eu falei, mas a gente não sabe se a gente já virou alguma coisa, né? E muitas vezes, eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele tem uma expressão que eu uso demais, que ele fala assim, às vezes quando a gente se projeta demais, né, e acha, pronto, agora sim eu cheguei, agora sim eu sou profissional, agora sim, ele fala assim, isso dá vertigem de baixa altura. E é verdade, né? Você pensa que você está num lugar que é altíssimo, que é melhor que os outros, agora sim, né? E esse agora sim provoca essa sensação estranha da vertigem, e é baixa altura, e seu tombo é meio ridículo, né? Porque quando você cai de muito alto, é uma coisa assim, extraordinária, né? Mas você cair de baixa altura, só você passa vergonha, né? Então, eu acho que lidar com outras pessoas, lidar com situações que a gente não sabe, né, o que vai acontecer, o que faz com que não tenha desafios traumáticos ou prejudiciais, né, é você ter muita convicção do que está em jogo, do que é importante, né? Então, pegando esse exemplo desse amigo da minha irmã, que fez uma transição na nossa frente, assim, por que não foi traumático, né? Por que não foi o que todos diziam, né? Que ia influenciar negativamente a sexualidade de todos, os homens e mulheres iam ser prejudicados por aquela convivência, né? E aí você fala, sabe por que isso não aconteceu? Porque todos nós vivemos uma situação de uma forma muito humanizada, assim, muito completa, muito naturalizada, né? Não tinha, não existia algo extraordinário a não ser aquela pessoa ter um espaço que ela foi perdendo, ela ganhou de novo aquele espaço, né? Naquela casa, com aquelas pessoas, e seguiu a vida, né? E aí você fala assim, e por que isso poderia ser um problema, né? Eu diria agora, porque naquele momento, a visão que minha mãe teve não era de ser um problema, nem de ser um risco, né? Era natural que ele tivesse um lugar. E que bom que era na casa dela, entendeu? Porque ela dizia assim, mulher não grita, mulher não usa sandália de pompom, assim. Então, o que você quer mesmo? E ele dizia isso. Então, ela falou, então vamos lá, né? E você começa a ver nesses desafios, quando você olha com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de simplicidade, né? Você vê tudo isso. Eu estava agora bebendo água, me lembrei, eu não posso virar o copo muito assim, porque é aquele copo de requeijão que a data de validade não sai embaixo, né? Então não adianta você fingir que é um copo bacana. Aí outro dia a gente estava aqui, eu tenho uma neta mais nova, que ela é muito esperta demais, e ela não queria tomar o suco que eu estava oferecendo, né? Meio enrolando assim, não sei o quê. Aí eu falei, dei o copo para ela, ela olhou embaixo e falou, vó, não dá para beber, ela já venceu. Então você fala assim, como é que eu vou me alimentando disso, né? Essas respostas, essas surpresas, essas pessoas que chegam e que friamente não cabem, né? Não cabe numa casa de 2 quartos, não cabe na equipe com a gente, não cabe na maneira como eu levo a vida, né? Elas cabem, essas coisas cabem, né? Agora, elas só não vão permanecer na medida em que elas transformem esse espaço, que é possível, que é articulado, em um lugar insuportável, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, insuportável para quem, né?
no nosso caso, que a gente encontra com as pessoas, trabalha com as pessoas, lida com as pessoas o tempo todo, né? Em que momento que a gente decide que o coletivo é sufocante? E às vezes ele pode ser, né? Em que momentos em que a gente, mesmo tendo espaço muito compartilhado, a gente permite e garante que as pessoas também vão ter uma fala que é só dela, né? Que não é aquela consensual, é aquela destoante. E não é por isso que ela deixa de compor esse coletivo. São muitas coisas, sabe, Tiago, nessa sua provocação, que eu fico pensando, né? E claro que nem eu imagino que ninguém, espero que ninguém tenha resposta, né? Mas a gente faz esse movimento, né? Que nem eu comecei a fazer. Aonde que é essa coisa mais coletiva, mais vinculada, né? Ou, de certa forma, dá uma noção, né? A gente fala que é, com o Vlad a gente discutiu um pouco isso, né, Vlad? De que educação a gente fala, né? E não é uma coisa puramente, exclusivamente conceitual, né? O que a gente acha mesmo, né? Que nem agora, a gente fala muito do coletivo, né? Eu e a Dê, a gente está numa discussão bacana sobre práticas colaborativas, né? Mas, assim, você fala em práticas colaborativas em profissões que competem, né? Então, supondo que todo mundo entra nessa equipe com a mesma disposição de ser colaborativo, e nem todo mundo entra com essa disposição. Ele vai ser cobrado disso, mas, assim, de partida, ele não necessariamente é ou gostaria de ser, né? Porque talvez não tenha a vivência do coletivo. Por isso que eu estava recuperando. Eu tive uma vivência muito forte coletiva, nesse espaço físico, familiar. Mas, tirando o espaço físico, eu sempre tive muita gente ao redor, sempre trabalhei junto, né? Então, outro dia me foi surpreendente, até por uma conversa, nessa mesma que eu tive com o Vlad, uma pessoa que assistiu, e disse assim, falou, olha, é engraçado ouvir você falando, porque eu me dei conta que sempre que eu estive com você, era uma coisa com outras pessoas, era você com alguém, ou era alguém com você, né? Falou, assim, de ouvir você falando sozinha, né? Eu ainda não tinha prestado atenção, né, que algumas das ideias que eu achava que eram coletivas, eu olhei agora ouvindo e eu falei, olha, engraçado, não é tão coletivo assim, porque vem de uma experiência que você contou, né, que você viveu. E é isso que naquele dia eu comentava, né, das biografias, por que elas são tão ricas, por que elas são tão geniais, e por que elas são tão atrativas. Porque a gente não sabe dos outros, a gente aprendeu a não perguntar sobre os outros, a gente aprendeu a não ouvir as histórias dos outros, elas são demoradas, elas são chatas, elas não chegam no ponto. Por que ela está dizendo isso? Passa pela cabeça, inclusive agora, de alguns de vocês, onde que ela vai chegar, né? Então, assim, aí você fala, a biografia, ela faz você escutar, porque ela não é sobre você, não é sobre o seu tempo, né? Onde você quer chegar, é onde a pessoa chegou, ou por onde ela está indo, né? Por isso que ela sempre surpreende, né? É um pouco assim, fazendo uma brincadeira infeliz, né? É como um filme coreano, sabe, assim? Que aí você fala assim, onde mesmo que está indo? Você está tão acostumado com o tipo de linguagem, né, de ver filmes e mais ou menos como é que os filmes vão, e não só aqueles mais conhecidos, como os que copiam esse desenho, né? Aí você assiste um filme que vem de uma outra escola de cinema, né? Eu falo, engraçado, por que demorou tanto para dizer isso, né? Assim, o meu marido assiste esse tipo de filme com o controle remoto na mão, porque ele vai acelerando, assim, né? E pá, não dá tempo, né? Demora muito, assim. Então, você fala, ok, mas
às vezes eu preciso dizer isso no tempo mesmo, real, né? Como que essa pessoa chegou nesse lugar, ou nesse raciocínio, né? Ou nessa ideia, se eu não souber, eu vou supor, né? E muitas vezes eu posso supor de uma forma muito equivocada, né? Eu tenho um exercício que eu faço em sala, que é um pouco como que a pessoa gostaria, uma característica qualquer que a pessoa gostaria que o outro conhecesse dela, que ela acha que a pessoa não conhece. E aí eu peço para ela fazer um pequeno traço, um papel pequeno, assim, um quadradinho, recorto mesmo, às vezes rasgo e tal, um papel pequenininho, e a pessoa põe ali um emoji, um tracinho, né, uma cruz, o que ela quiser, não precisa desenhar, é só para ela mesmo ter de referência, não posso esquecer que é isso que eu quero dizer, né? E ali a gente circula, cada um pega, né? E você pega aquilo, sabendo que a pessoa está querendo dizer uma característica que ela pouco conhece, e eu falo para as pessoas botarem atrás as iniciais do nome dele, completo, só para depois, se alguém tiver dúvida se foi eu mesmo que disse aquilo, a pessoa fala as iniciais. E minha turma sempre é muito grande, e teve 2 acontecimentos que me marcaram muito, que eu pensei na técnica, eu falei, eu tenho que rever essa técnica. Aí tinha uma pessoa que foi muito interessante, por isso mesmo ela botou um desenho, e a pessoa começou a dizer, olha, eu imagino que o que essa pessoa quer dizer é que ela está muito triste, né? E talvez esteja sofrendo, ou alguma coisa muito pontual, alguma situação muito grande, receio até que esteja muito deprimida, e acho que é um pedido de ajuda, né? Eu fiquei um pouco preocupada, assim, tensa, né? Porque, imagina, né? E essa é uma atividade que a gente faz logo no início, as pessoas não se conhecem ainda. Ninguém reagiu, porque normalmente a pessoa, não, sou eu, não foi isso que eu quis dizer, não sei o que, a pessoa contesta, a pessoa, é isso mesmo, você, como é que você soube, né, e tal. Aí é uma dinâmica muito interessante, e ninguém disse nada. Aí eu disse assim, ninguém está se reconhecendo, né? Imagina, né, a declaração de, olha, essa pessoa está sofrendo, essa pessoa, né? Aí a pessoa disse assim, eu falei, então faz o seguinte, vira o papel, porque tem as iniciais, e fala as iniciais para mim. E aí ela virou e falou assim, ué, professora, tem alguma coisa errada? Porque do outro lado tem um desenho. Eu falei, não entendi, né? Porque é o desenho de um lado, as iniciais do outro, né? Aí ele voltou para o lado e disse assim, professora, desculpa, foi mal, as iniciais são SOS. Eu falei, realmente, eu vou ter que mudar um pouco essa dinâmica, porque esse pedir socorro, estou muito triste, talvez esteja deprimida, tal, não sei o que faz sentido, mas assim, eram as iniciais da pessoa, era socorro, não sei o que e tal. E aí você fala, então, de que lado que eu estou olhando a vida, né? Eu estou olhando do lado do que a pessoa quer mostrar, ou, de certa forma, eu estou olhando aquele que a pessoa, de certa forma, não necessariamente quer mostrar, mas é o que está posto para ela, né? Assim, SOS são as iniciais do nome dela, onde quer que ela vá, é isso, né? Mas, assim, e do outro lado, o que ela quis dizer, que esta socorro, né? Que não pede socorro, ela quer intencionalmente nos mostrar. E eu acho que aí é um pouco que a gente precisa, nessa colheita coletiva, não é só o espaço, né? De que essas pessoas, de forma muito acolhedora, se colocam, né? De uma forma segura, forma protegida, intencionalmente, né? Desenhada para que ela possa falar, mesmo que a gente não tenha mantido a regra, né? De o que disse aqui, fique aqui, né? Mas no mais, sentindo um pouquinho mais profundo de o que foi dito aqui, fica aqui, né? É essa capacidade que a gente tem de ouvir e, ao mesmo tempo, nem tudo deveria ser exposto,
quando a gente fala do compartilhado, não é expor, né? Por isso que é possível você falar de certas coisas sem que isso seja destrutivo, né? É um pouco aquele poeta gaúcho que diz assim, não conte segredo para seu amigo, porque seu amigo tem amigos também, né? Se é segredo, então, por favor, poupe até de contar para os amigos. É um pouco isso, assim, a gente ouve muito, quando a gente está atento e presta muita atenção, mas a gente também, pela situação e o lugar que a gente ocupa, a gente tem que ser muito responsável, não só na escuta, mas naquilo que você compartilha. Essa diferença entre compartilhar e expor às pessoas, né? Compartilhar o que é valoroso daquilo, daquela experiência, nos cabe, né? Mas, ao mesmo tempo, esse cuidado, né? Que aí vem essa forma, né? De se relacionar com um carinho que está posto, que nos vincula e que transforma. Então, acho que vem um pouco de cada uma dessas coisas, né? E eu tive essa felicidade, assim, de ter conseguido experimentar essa coisa mais coletiva de um jeito muito natural. Então, eu não tenho muita dificuldade, até umas características minhas de concentração, por exemplo, eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E consigo fazer coisas muito diferentes. Eu me lembro de uma vez, tá aqui, quem entrou agora é a Cleânia aqui no cantinho, é minha irmã, é a mais nova. Hoje eu chamei filha, irmã, porque eu achei que o ambiente era outro, que daria, né? Mas tem umas assim, vivências que nos mostram essa possibilidade, né, de compartilhamento, que você extrapola para outros ambientes, né? Mas eu me lembro que tinha assim, uns momentos em que todos nós, né, não cabíamos, por exemplo, na mesa de jantar, né? Porque era muita gente. Então, era natural que os mais velhos sentassem, os mais novos não. E a gente já adulta e tudo, a Cleane descobriu que uma das coisas que ela idealizava como uma passagem, um rito de passagem, era quando uma cadeira, ela poderia sentar numa das cadeiras da mesa. Já sou adulta, né? Era um sinal de que você alcançava esse status, né? Aí vocês imaginam, né? Tanto desses detalhes que não são sinais de que as pessoas estão sendo merecedoras, né? Então, tem gente que só deixar elas falarem é um sinal de que agora elas estão sendo respeitadas, né? Só você perguntar como você está, né? Aí você fala assim, uma amiga minha argentina disse que na Argentina o pessoal não entende quando a gente fala, e aí, tudo bem? Ela diz assim, porque eles ficam na dúvida se realmente é para responder. Porque para a gente é natural, né? E aí, tudo bem, mas para ela falou assim, e aí, eu respondo, é um momento tenso esse cumprimento brasileiro, assim, e aí, tudo bem, para vir um momento tenso. Eu falei, meu Deus, será se eu conto, né? Será se é hora? Será se ela vai esperar terminar? Eu não sei se é uma boa pergunta, né? Mas você fala assim, se eu penso que é tão importante essa coisa compartilhada, né? Eu compartilho, né? Como que eu me coloco nesses lugares, né? Como que como eu e a Dê agora estamos nisso, né? Como que eu cobro que as pessoas sejam colaborativas se eu imagino que não há relação de poder entre as profissões? É impossível, né? Eu tenho que pensar nessa colaboração, entendendo que esses profissionais vêm de lugares diferentes, onde eles têm status diferentes. Não pode ser ingênuo. Não é que é um desejo, e a gente tem mesmo, que todos sejam colaborativos, mas, assim, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a colaboração é esperada e que ela qualifica. Aí, quanto dessa vivência que eu ajudo, né? Que é o que o Tiago, né, e a Dê estão começando e não é um desafio
pequeno, né? É um ótimo, discretíssimo, né? As cinco, né? Você vai assim, 5. Não, mas é bom, porque senão você vai embora. E aí eu fico pensando assim, esse desafio, né, que vocês estão buscando formas, né, de certa forma, superar, né? Como que você está no lugar, que é um lugar de decisão, sobre qualificação, quem vai ter oportunidade, que tipo, né, de qualificação vai ter, como é que eu mobilizo, como é que eu faço. E, na verdade, tudo tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Tem a ver com as trocas que são necessárias, os compartilhamentos que são mais do que necessários, eles são possíveis, né? E a gente sempre achou que não é possível. Fazer isso é perder tempo. A gente tem outras coisas mais importantes. E aí você fala assim, mas o que seria mais importante nesse momento, né? Por que eu preciso fazer isso sem criar esse espaço? O que eu ganho, né? Eu, de certa forma, eu dou 3 passos à frente, em algum momento eu vou ter que voltar, porque eu não criei essa ambiência antes. Eu não permiti isso antes, e agora eu gostaria que as pessoas fizessem assim, né? Então, é muito difícil a gente pensar nisso sem pensar no que me leva a isso, né? Que nem hoje vocês me provocaram, assim, né? Eu confesso que eu tenho mesmo essa facilidade em fazer junto, né? Mas, assim, não foi uma coisa, como diz nosso querido amigo Viramar Flores, não é coisa que brotou do quarto íntimo do meu ser, né? Esse é um colega nosso que é bem dramático, ele fala isso. Mas assim, nada brotou do quarto íntimo do meu ser, né? Assim, foi plantado, né, de uma forma muito objetiva, né? Eu vivi experiências que me permitiram isso, né? Eu exerci isso. E, às vezes, tem muita consequência. Não eram os momentos mais decisivos. Agora você tem que fazer uma escolha. Eu fui escolhendo. Me foi dada a chance de escolher. Por isso que, para mim, ter que escolher me faz pensar a respeito, para ser uma escolha melhor, mas não é a escolha em si que me põe em situação dramática, né? É realmente as opções que estão diante de mim, mas para algumas pessoas, você colocar elas sem nunca ter exercitado o direito de fala, e eu digo, agora fulano, vá Juliana, agora conte aí você, né? Não, mas ela não quer participar, né? Chamei para ela falar 2 vezes e ela não disse nada, né? Aí você fala assim, será se é isso mesmo, né? A gente fala, em sala de aula, eu brinco, eu falo assim, o estudante que não pergunta, eu tenho 2 possibilidades, né? De achar que ele não pergunta, porque ele não está nem prestando atenção, não sabe nem o que eu estou falando, ele não pergunta porque ele está tão interessado que ele não quer interromper. Você imagina, olha o poder que está me dado aqui, né? Eu decido se o silêncio dele é porque ele está adorando minha aula, porque ele não está prestando atenção. Eu não sei por que é o silêncio dele. Para saber, eu preciso criar a oportunidade dele dizer. Né? Então, são essas possibilidades que, de forma coletiva, amplia mais as chances, né, da gente ter não é só a questão do trabalho, isso que eu falei para a Adene, saúde não é só um campo, esse formal, burocrático, né, de produção de conhecimentos e práticas, né, ele é a vida da gente, né, assim, ele é o que, é o chão que a gente pisa, né, não é só onde a gente trabalha. Então, por isso, eu acho que essa roda que nós vamos fazer agora, hoje, daqui a 1 minuto, 59, 58, que tal agora, hein, Tiago? Não, gente, é isso mesmo, eu acho que tá bom, né? E depois, no decorrer, eu vou complementando, ou lembrando, ou trazendo novas histórias, né? É bom falar contando história, eu gosto desse negócio de contar história.
acho que é mais do que ilustrativo, né? Eu acho que vai ser, é meio quase que um oráculo, né, Peter? Assim, você fala uma coisa assim, aí a pessoa consegue captar aquilo, né? Você fala assim, olha, uma vez teve um sábio, não tem essas histórias assim, tinha um sábio que morava, né? E aí todo mundo entende melhor, né? Você fala, gente, eu nunca vi um sábio na minha vida, mas eu consigo imaginar aquela criatura ali e tal, não sei o quê. E aí você fala assim, aí você me entendeu, a pessoa perfeitamente. E aí processou do jeito dela e eu confesso que ela entendeu bem melhor do que se eu não tivesse usado, né, as histórias, né? E eu gosto muito disso, por isso contar a história comigo, né, Vlad? Obrigada, gente. Vai ser bacana demais essa conversa hoje. Clélia, obrigada demais. Como diz o Vlad, cada vez que a gente ouve a Clélia, a gente aprende e sabe, descobre uma coisinha a mais, né? Muito agradável. Agora, cada um de nós vai ter 5 minutos. Tiago também vai nos ajudar com o tempo. Tiago é o nosso guardião do tempo. Cada um vai ter 5 minutos aproximadamente para devolver para a Clélia como um presente o que cada um ouviu, né, e como ouviu. E aí eu queria convidar a Ju para contar, para compartilhar com a gente e para dar de presente para a Clélia, nessa história, Ju, o que te nutre? E se essa história fosse um alimento, qual seria ou quais seriam seus ingredientes? Então vamos lá, né? Nessa história, o que me nutre é o coletivo, é a diversidade, né? É o poder tornar as coisas simples tão grandiosas. Na verdade, ver a grandiosidade nas histórias simples, né? Nos pequenos fazeres do dia a dia que estão os grandes segredos, né? As grandes virtudes. E o alimento que me veio foi um bolo. Esses bolos que parecem simples, tipo bolo de milho, bolo de mandioca, que parece tão simples de tão saboroso, mas que na realidade tem por trás muitas mãos, né? É a mão de quem colhe o milho, é a mão de quem descasca a mandioca, de quem rala um dos alimentos, né? Ai, eu não imaginei que ia vir tanta emoção. Muito nutrida, literalmente, assim, bem satisfeita com esse bolo. E em meio a tantos ingredientes, vou trazer alguns então, né? A diversidade, a confiança, o aprendizado, a escuta, a simplicidade, a naturalidade, num forno chamado ser humano, né? No se permitir, de se surpreender, na maleabilidade da capacidade de poder modificar formas a partir do tempo. E esse tempo tão divino, que torna tudo tão especial. É isso, gratidão. Obrigada, Ju. Salva, querido. Se essa história fosse uma trilha sonora, ou tivesse uma trilha sonora, qual seria? Eita ferro, hein? Que difícil. Eu anotei várias músicas aqui, né? Conforme o rio ia mudando de fluxo, eu anotei várias aqui. Mas quando terminou, eu fiquei, meu Deus, se fosse só uma só, né? E me veio, de repente, no meio da fala da Juliana, me veio uma ciranda, sabe? E me veio assim, sou rosa vermelha, meu bem querer, a rosa vermelha e branca é de amar-te até morrer. Assim, eu não sei porquê, mas não me importa o porquê. Mas a imagem de uma ciranda, de todo mundo de mão dada e botando o pé para frente, né? Tem uma ciranda menor ali na frente, talvez 10 crianças, eu não sei, mas me veio. Depois eu posso te mandar todas as músicas que eu escrevi aqui. Acho que são talvez umas 12, 13, mas eu vou ficar com a ciranda da Rosa Vermelha.
Oh, Salva, obrigada. Eu tenho certeza que a Cláudia vai querer essa lista aí, essa playlist. Uhum. Obrigada, meu bem. Quer complementar alguma coisa ainda, Salva? Tudo bem? Pô, não, tô bem, tô bem. Tá, Se vamos quiser, passar. eu falo, mas assim, eu tô bem. Vai lá. Bom, Mari, nessa história, quais são os princípios e valores que te inspiram no trilhar de um caminho na educação? E o que podemos aprender com eles? Ai, eu tenho isso aqui. Depois eu vou tirar foto para mandar. Bom, eu trouxe, né, tentei trazer o que foi chegando para mim e algumas frases adaptadas, né? Então, a coletividade humanizada, né, com a frase, é natural que as pessoas terem um lugar, né? Que bom que é aqui em casa, né? Essa acolhida dessa coletividade para dar espaço no mundo para a gente, né? Lidar com a incerteza, né? Acho que é um outro valor também, né? É homem ou é mulher? Tipo, não importa, né? Assim, tá tudo bem não ter essa certeza. Simplicidade, né? Vó, não dá para beber, já venceu, né? Esse copo, né? Que cabe tudo do amor. A diversidade também, a compreensão, a empatia, acolher as falas que destoam, a responsabilidade, né, para saber a diferença entre compartilhar e expor, cuidar, né, disso, a escuta paciente das histórias, das biografias, né, para saber o que ela quis dizer com o que disse sobre si mesma, o respeito, né, deixar que as pessoas falem, e a cooperação contextualizada, que é criar essa ambiência para acolher essa diversidade de papéis e de vivências dessas pessoas que cooperam e que exercem funções e que têm experiências muito diferentes. E, no fim, a frase que ficou para mim, né? Criar oportunidade para que as pessoas falem. E não teve como não vir uma música também, né? Que é Caminhos do Coração, do Gonzaguinha. Né, uma parte, né, principalmente, que diz assim, ó, é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É isso. Obrigada, Mari. Vlad, quais intervenções, processos e descobertas aconteceram na constituição da identidade de educadora e que elementos nos inspiram para as nossas identidades de educadores? Pois é. Agora também fiquei viajando no bolo, na música, e, na verdade, vendo como foi confluindo, né? É marcante no processo, né, da Clélia, o coletivo, acho que todo mundo trouxe isso bem forte, né? A mudança, a ideia de nenhum a menos, né? Fui contando a história de vindo para Brasília, me lembrei daquele filme chinês, é um filme chinês, você já viu, né, Clélia? Que o professor muda tudo para ir atrás nenhum a menos, vai atrás de uma criança específica. Daí quando você falou assim, nossa, para ir para a universidade, fiquei viajando um pouco na questão de como nessas histórias de vidas, vários momentos aparecia a ideia da educação, seja bem concretamente, ou seja, foi fluindo, né? Do mais velho que veio para a universidade, da mãe que ensinou a mulher trans a se tornar mulher, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? Nossa, que os sentidos, como foi atravessando, como essa perspectiva de educação estava ali desde casa e com questões tão complexas e de muita leveza, né? De muita responsabilidade, assim. Então, me parece que isso é algo bem forte. Fiquei batendo a cabeça aqui com o sapatinho de pompom. A ideia do trabalho sempre coletivo, isso né, Clélia, acho que no final ela marca isso também.
seja onde estiver, mesmo fazendo só, a gente olha para a Clélia e vê um coletivo, mesmo estando ela aqui, o trabalho é um coletivo, isso fica muito nítido. A questão da descoberta, né? Quando você fala um pouco da questão do tempo, eu fiquei pensando muito que isso também pode ser uma descoberta, me pareceu ser uma descoberta de um aprendizado, na verdade, né? Dessa coisa do tempo, não ser aquilo que se projeta. O tempo é agora, não existe essa coisa do vou me preparar para, sendo que as coisas estão acontecendo aqui, né? A descoberta de que pessoas são pessoas, independente de várias questões, as pessoas seguem sendo, são e precisam ser afirmadas como pessoas, né? A descoberta de que pessoas alimentam, né? Em algum momento ela coloca isso, alimentar-se de pessoas, alimentar-se das diferenças. Então parece que a questão da diferença, alguém falou da diversidade também, isso é muito claro, né? Me parece. De intervenção, aí eu fiquei pensando muito na posição em que ela está, e depois do exemplo, né, de pensar quando você traz a coisa do exemplo na sala de aula, né, do SOS, do socorro, mas dessa responsabilidade de tocar e de formar para o trabalho colaborativo, tendo consciência das relações de poder que estão colocadas. Então, é uma coisa tão complexa quando a gente olha e fala, meu Deus, mas ainda assim estamos ali labutando para seguir fazendo um papel de transformar, porque é necessário seguir fazendo isso, né? Isso também ficou muito forte, assim. E aí, de elementos inspiradores, coloquei 3 palavras, também rabisquei um bocado de coisa aqui, mas 3 palavras, eu acho, assim, que tem a ver muito com o que você trouxe no final, da responsabilidade no compartilhar, né? Nessa coisa, compartilhar é importante, mas temos que ter cuidado ao expor, mas ainda assim entender por que as pessoas, né? Qual é a dificuldade daquelas pessoas, o que se fazer para que elas possam falar, porque são de diversas ordens, pode não querer, mas pode ter, né, alguma coisa bem objetiva colocada, e aí ficou batendo para mim a necessidade de ouvir, de cuidar, tudo isso atravessado por muita leveza. E a gente percebe isso muito como a fala é construída, né? De uma complexidade tão grande, de uma leveza, uma forma tão inspiradora. É isso. Obrigada, Vlad. Mônica e Cleane, vocês querem falar alguma coisa? Querem, enfim, se expressar de alguma maneira agora? Temos uns minutinhos para cada, se vocês quiserem. Seu microfone está fechado ainda, Mônica. Aí. Nada, só queria agradecer a todo mundo essa oportunidade. Realmente eu vou ficar aqui quietinha, só escutando mesmo, só voyeur. E dar um alô para minha tia, claro. E é isso. Você, Cleane, quer falar alguma coisa? Gente, na verdade, assim, eu meio caí de paraquedas, porque eu sabia que ia ter o encontro, mas eu achei que fosse outro horário e tudo, então eu entrei assim, vocês viram, acabei de tomar banho, cheguei da rua, mas que surpresa boa, porque eu não queria perder de jeito nenhum, porque eu tenho acompanhado as lives e tudo, e eu só queria dizer uma coisinha para vocês. Isso que vocês vivenciam um pouquinho dessa criatura mais linda que existe, mais maravilhosa, eu tenho a honra de tê-la comigo toda a vida. E é isso que vocês veem, só que é ampliado, gente. Realmente, a Clélia é uma pessoa incrível, e isso que está refletido no trabalho, na postura profissional e tudo, é o que ela é, né? Ela é a liga da nossa família, ela é aquele ponto de encontro, ela é a alegria, são os projetos, né? É tudo isso. Por isso eu sou fã e estou em todas as lives, saída do banho de qualquer jeito, entendeu?
E parabéns pelo trabalho de vocês. É uma coisa linda, tá? Isso que vocês fazem, de buscar essa humanidade toda. Eu fico aqui admirando, viu? E torcendo, né? Vocês façam a diferença, tá bom? Um beijo para todos. Mônica, te amo, amor. Te amo. Obrigada, Cleane. Clélia, então, agora nós temos 10 minutos para você. Ah, ela saiu. Será que ela achou que a gente tinha encerrado? Cleane saiu. Bom, a gente tem agora, Clélia, 10 minutos para você fazer um processamento disso que você ouviu, né? Dessas maneiras de ouvir a sua história, desses presentes que você recebeu, como é que você ouve a sua história por esses filtros e essas lentes. Nossa, é fantástico, né? Também essa... como é que eu vou dizer? Porque a gente fica um pouco sem a noção, né? Do que chega, né? É natural, né? A gente não saber exatamente o que chega, né? E eu fiquei aqui muito surpreendida, assim, de certa forma, com algumas coisas que vocês, meus presentes, também estão aqui todos, né? São meus, já recebi. E como que algumas coisas que vocês comentaram e trouxeram de volta, né? Tem muito a ver mesmo com de como eu me sinto, né? Apesar das músicas, não sei quais são as outras 11 músicas da playlist, eu tive uma experiência de playlist na sexta-feira, depois eu conto para vocês, né? Embora tenham várias músicas, a ciranda realmente é uma coisa muito interessante, assim, né? Eu tenho, inclusive, uma sobrinha que chama Lia, por conta da Lia, né? Que existe, o nome dela é em homenagem à Lia, né? Da ciranda, como um espaço tão gostoso, né? Tão significativo. Gostei muito, né? De saber que a ciranda foi lembrada como uma música que talvez, dentre as outras, né? Expressasse um pouco o que a gente discutiu, ou pelo menos o que eu disse, né? Essa coisa, né, da Ju, a do bolo. Gente, assim, a gente podia fazer um bolo musical, né? Vamos começar assim. Um bolo. É tão legal essa ideia, né, que a gente, não só de fazer, né, que já seria interessante, mas ela ainda trouxe, assim, de quem plantou o milho, né? Então, vai alargando, né, o significado das coisas, aí vem ancestralidade, aí vem transgeracionalidade, aí vem tantas coisas, é com isso que a gente lida no dia a dia, nas relações da gente, né? Adorei ouvir isso, né? Como um produto, né? Que não está finalizado, porque depois você vai compartilhar, você vai oferecer, né? Você vai fazer tanta coisa com ele. E no caso da Mari, eu acho que uma das coisas que ela disse, que ela destacou, assim, de falar assim, olha, tem esse espaço, né? E que bom que esse lugar que a gente acha que é tão relevante, que bom que é a nossa casa, né? Que bom que acontece com a gente, que bom que acontece nesse lugar, né? Agora, essa casa é onde a gente está, né? Então, que bom que acontece com a gente. Então, a gente implica, está implicado nisso aí, né? Gostei demais de ouvir a música também, né? Sempre a música. Lá vou eu daqui a pouco contar a minha história outra vez. E o Vlad, nossa, essa devolutiva, assim, né? De pessoas são pessoas, né, Vlad? E é o que nós somos, todos, né? É o que nos faz ser coletivos, né? Sermos muito, muito
semelhantes, né? Semelhantes no bom sentido, né? Não de sermos parecidos, iguais, né? Somos semelhantes. Então, por mais que você seja, por exemplo, eu tenho ouvido que fala assim, nossa amizade continua a mesma, mas você morreu para mim, né? Mesmo essas pessoas que a gente passa uma raivinha assim, e não quer mais perto, ou pessoas que são muito diferentes da gente, né? Somos, e elas também são pessoas, né? Essa ideia de sermos assim é muito... Nossa, muitos presentes, não sabia desse momento, assim, dos presentes, adorei todos. Então, muitos, né? Eu também fiz todas as anotações, né? Essa ideia que vocês trouxeram com tanto cuidado, né? A coisa da diversidade, a coisa desses valores e os princípios, né? Que a Deita provocou. O que aparece aí de valores e princípios, né? E aparecer a coletividade, aparecer a diversidade, aparecer a coisa mais amorosa, né? São muito importantes e são presentes que eu recebo com muito carinho, né? Essa ideia do que vem, de onde vem, né? Gostei demais, né? De tudo, de todos. E da playlist, né? Que vocês começaram a montar comigo. Você quer contar a historinha agora ou depois? Não, eu acho que eu vou até contar agora por conta da playlist, que é o seguinte, porque na sexta-feira, agora, né, hoje é terça, né? Sexta-feira eu me submeti a uma cirurgia, sabe? Estou ótimo porque ela foi um sucesso. Claro, né? Porque senão... Mas... E na cirurgia é um procedimento muito tecnológico que é feito no equipamento novo, em uma máquina nova, e de um jeito muito diferente, assim, né? Você fica numa imobilização, que é uma imobilização assim, um pouco cruel a princípio, né? Porque você coloca uma máscara imobilizante, aquilo prende, vem as garras, né? Você não pode se mexer, e é 1 hora e pouco lá dentro, né? Dessa máquina, que para muitos é sufocante. Você pode mandar parar, você pode, assim, é tão sufocante que te dão várias coisas para te causar bem-estar. Aí você pode pedir para parar, você pode pedir música, você pode não sei o quê. Eu falei, então tá, tudo bem, né? Eu tinha feito uma simulação no dia anterior e é sufocante o negócio. Eu falei, não, uma música vai ajudar. Aí eu fui pedir uma música. Então, o físico e o médico nuclear, e não sei o quê, todo mundo que acompanha, disse assim, você pode escolher o estilo. Aí eu falei, então, ok, vou querer MPB, né? Que eu gosto muito, né? Meus irmãos são músicos, e eu adoro as músicas deles e tal, não sei o que lá. Os sobrinhos são músicos, eu falei, bem MPB. A gente estou eu nessa máquina de tortura do século XXI, imobilizada, né? Fragilizada. Tudo que você pensar, estou lá dentro. E aí começa, 1 hora e pouco, o negócio, eu mentalizando, fica calma, é isso mesmo, vai passar. E aí começa, MPB super gostoso, tal, daqui a pouquinho entra Legião Urbana. Eu falei, ótimo, porque as músicas do Legião são longas, então o tempo vai passar rápido, né? Imagina Floresta Caboclo, já praticamente o procedimento inteiro, né? Mentalizando e tal. Mas, gente, lá pelas tantas, naquele momento, você fala assim, será que eu vou aguentar até o final? E aí, nesse exato momento, entra Fábio Júnior. E eu falei, agora é a hora de apertar o botão do pânico. Porque ele tinha dito assim, quando você não aguentar mais, você aperta o botão do pânico. Eu falei, essa é a hora. Aí eu contei para Deus, imagine você numa situação dessa. A música é capaz de tanto lhe acalmar, como é capaz de fazer você apertar o botão do pânico numa situação como essa. Aí, quando eu saí, o médico dizia assim, não, você gostou? Eu falei, muito, muito. Ele falou, vou lhe dar essa playlist. Eu falei, muito obrigado, eu vou levar, vou adorar.
Então, nesse caso, tinha que ser contar agora, né, Ada? Porque fazia todo sentido. Mas superei bem, inclusive, não só o procedimento, como também a Alma Gêmeas de Fábio Júnior. Agora ficou parte da minha trilha sonora existencial, né? E o Botão do Pânico, claro. Ai, Clélia, obrigada. Nesse método, tem uma lente que eu gosto muito, que eu conversei com o Tiago, que eu falei assim, ai, Tiago, tem uma lente que é a testemunha, que é aquela pessoa que olha como o grupo reage ao ouvir a história. Tudo que acontece, né? Como que essa história repercute, o que acontece aqui entre a gente. E aí a gente ponderou assim, mas não faz sentido, né? No meio online, como é que a gente vai captar as emoções, as sensações? E, gente, eu queria dizer que eu fui uma testemunha, assim, de uma gratidão inacreditável, porque a quantidade de emoções e sorrisos e alegrias e diversão e bom humor que é visível nesse pouco tempo que a gente ficou junto, é de um presente para mim, assim, né? Poder observar isso foi um grande presente para mim e eu queria compartilhar isso com vocês. Bom, a gente está caminhando aí para a nossa conclusão do nosso tempo combinado, né? A gente vai honrar isso. E para fazer esse encerramento, eu queria convidar, cada um vai ter uns 2 minutos, então pode ficar tranquilo em relação a tempo, não precisa ser corrido, mas que a gente consiga pensar o que nesse encontro de hoje, né, pensando nesse tempo que passamos juntos aqui, o que você aprecia? Eu aprecio a capacidade curativa que espaços que foram criados, né, a própria professora Clélia falou, né, sobre criar oportunidades, né, para as pessoas falarem. E é isso que a gente está vivendo aqui hoje, desde as 3 da tarde, assim. E como isso é curativo, né? Para mim está sendo muito não sei qual é a palavra, assim, epifânico, talvez, não sei, é muita emoção, assim, é muita coisa boa que me faz acreditar que vale a pena, né? Vale a pena cuidar dos processos, cuidar do tempo, cuidar uns dos outros, né? E repetir, repetir, repetir isso até que a gente torne isso nosso cotidiano. Para mim veio assim com essa pergunta de a experiência da transmutação, né? Como que em algumas horas pequenos tornam assim um mundo completamente diferente, novas cores, né? Um aquarelado assim que não tem começo nem fim, né? Então, muito bom, muito grato. Eu posso falar? Acho que eu aprecio levo essa noção de outro, algo que está tão esquecido, tão fora de moda, tão machucado há alguns anos e neste momento principalmente que a gente vive, e eu acho que isso é algo que ficou bem forte, né? A necessidade que a gente tem de se enxergar o outro, pensar no outro e cuidar do outro. Então, Estão me ouvindo bem? Tá cortando? Como é que tá aí para vocês? tá te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Ah, beleza. Eu aprecio a leveza de uma tarde, sabe?
Sabe quando aquela imagem assim de você almoça e talvez você tira um cochilo e depois você acorda e tipo vai lanchar com a família em volta da mesa com um bolo, um café, um pão de queijo, e todo mundo fica conversando e contando história. Isso para mim é um momento muito leve, muito agradável, né? E terminar com essa história do Fábio Júnior, então, putz, foi chave de ouro, assim, né? Ouvir tudo, todo esse caminho é muito legal e eu tô muito leve aqui, assim, esse momento de pandemia e tudo mais. Nossa, é muito legal ter uma tarde que a gente pode fazer isso, né? Com a galera inteira aí do Brasil, né? E que incrível ser uma pessoa, alguém aí, como a Clélia, né? Então, tô leve. O que eu aprecio muito nessa história, nesse momento, é essa expressão de que tudo cabe, né? Nesse momento, na vida, tudo cabe, tudo pode ser acomodado, tudo pode ser composto, né? Até o momento ruim da vida, né? Até o momento difícil, até as pessoas difíceis, né? Elas cabem. E só depende do modo como a gente traz, né? Todos esses eventos para a vida da gente de uma maneira leve. Leve de uma maneira acolhedora, né? O que eu aprecio, o que me veio muito nessa tarde foi isso, foi tudo cabe, acolha, né? Receba a vida como ela é, as pessoas como elas são. E isso traz uma alegria interna, né? Porque você respira e você solta. E a sensação que eu tenho é apreciar esse movimento leve. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo é como tem que ser. Mônica e Cliane, o convite também passa por vocês, tá? Se vocês quiserem trazer o que vocês apreciam desse encontro de hoje, dessa história. Minha filha tá por aqui? Dá um alô pra vó? E eu aprecio essas duas mulheres, essa daqui e a que tá aí. Gente, eu aprecio vocês tudinho, viu? Coisa linda. Muito gostoso. Bom, eu aprecio o sonho, aprecio a vida, aprecio todos os ciclos que cabem na vida e aprecio muito a presença de vocês. E aprecio a professora que eu tive, tão amorosa. Aprecio toda a história, toda a vida dela. E eu queria agradecer, então, a participação de vocês e tudo que a gente conseguiu aqui compartilhar. Tem crianças aqui também, gritando. Acho que está tudo bem, pelo que eu estou entendendo também. Parece grito de brincadeiras. Mas queria dizer que foi uma grande alegria, e é uma grande alegria compartilhar os trabalhos, os valores, as músicas, as histórias, os processos, os princípios, tudo, a mesa, né? Compartilho a mesa com o Thiago. No pós-pandemia, continuaremos compartilhando. E a gente pode agora todo mundo abrir o microfone, celebrar e dar um tchau e ficar à vontade para esse momento de dizer um tchau coletivo aí. Vai ter mais? Vai ter mais?
Quando é a próxima? Posso comprar o bolo para a semana que vem já? Eu quero fazer uma celebração super especial, porque a Deliane se empenhou muito para que esse momento acontecesse, né? A gente sabe o quanto que a vida é turbulenta, e que bom que aconteceu pelo empenho da Deliane, pelo convite de todos que aceitaram, de todos nós que disponibilizamos o que a gente tem de mais valioso hoje, que é o nosso tempo, né? Célia, que bom que foi você a primeira desse grande encontro colorido, né? Sempre delicioso te ouvir. A sua energia coloca a gente em outra vibração, extremamente construtiva, nutritiva, benéfica. Então, obrigado por ter sido você, obrigado por cada um estar aqui junto nesse momento, conectado. Muito legal. A AD, ela é danadíssima. A AD, quando só... eu conheci a AD, eu estava numa turma, eu dava aula numa turma, predominantemente de aluno de medicina, para discutir saúde coletiva, saúde e sociedade, esse conteúdo aí, né? E ela, serviço social, uma aluna lá, com uma matrícula fora do padrão da turma, fazia as perguntas fundamentais. Imagine vocês, né? Eu falava, professora, pronto. E aí, depois, eu falei, nossa, não tinha como... o semestre não existiria se não fosse ela, assim, né? Deu uma mexida, né? E os comentários, às vezes, os alunos faziam aqueles comentários mais, né? E elas, eu não entendi seu comentário. Imagine, né? Sempre uma pessoa, assim, especialíssima. Então, quando ela chamou e falou disso, e eu falei, não tem ideia de como é e para que é, nem nada, mas eu topo e não sei por onde começar, mas não tem problema, porque eu acho que aonde ela está, ela faz a pergunta fundamental, aonde ela está, ela diz, engraçado, não entendi o que você quis dizer, né? E isso tem feito, assim, dela, essa pessoa que consegue programar um evento dessa natureza, desse jeito, né, sem a correria e sem a necessidade, né, de expandir, de encolher, o ritmo a gente vai ditar, é isso mesmo, sabe? É semana que vem, já o próximo e tal, porque é um resultado disso tudo, né? É o resultado do jeito que ela toca, né? Do jeito que ela é, né? Aí que bom. E eu adorei ser a primeira, né? E nas outras eu vou estar no quadradinho aí também, oferecendo presentes para, pelo menos, retribuir o tanto de presente que eu recebi hoje, né? Vou precisar, né? A pessoa não pode ser muito egoísta, não receber. Eu oferecer meus presentes. Adorei essa dinâmica, assim. Sigam aí, continuem, repitam, né? Gostei demais. Fazer uma pequena intervenção aqui rapidamente? Claro. Tcharam! Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, teu amor. Tua cana, teu engenho, teu moinho. Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho. Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou rosa vermelha, meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa, hei de amar-te até morrer. Eu sou a Clélia, fui pra Brasília, tive uma amiga trans e cuido do coletivo. Delícia! Obrigada. Gente, é isso. Gravados, pontuais, maravilhosos.
Muito bom, muito obrigada demais pela companhia. Cancelado, Fábio Júnior. E aí, parece que ninguém está querendo sair, mas a gente pode estar indo. Cadê? Vamos fazer um print. Ai, a foto! Verdade, sorriso. Tem mais uma pessoa que precisa fazer, porque no Meet... Ah, não acredito que a Mônica é tão escondida. Mas eu fiz um print com ela e ela nem sabe. Vou só mandar logo. É só voltar e dar um print depois. É verdade. Dá para escolher o tempo. Eu tirei um aqui. Foi aí? História da Cléia. Lindo, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada demais. Beijo. Tchau. Obrigado, Cléia. Valeu, gente. Valeu. Salva, a gente precisa se falar.